Vamos lá para o nosso devocional de hoje, Salmo 55. Vamos ler juntos, fazer uma oração antes de iniciar, amém? Hoje é o Salmo 55, nosso devocional. Vamos lá, Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por mais um dia onde a Tua misericórdia se renova para nós. Senhor, venha falar conosco através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para lavar o nosso coração, limpar o nosso coração, nos ensinar através da Tua palavra. Que seja um ensino do alto, nós venhamos ter compreensão. Usa-me, Senhor, com Teu poder, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que saímos dessa live cheios da Tua presença, cheios da orientação do Senhor e que nós consigamos, Pai, praticar. Então, limpa o nosso coração nesse momento, limpa a nossa mente, tira toda a confusão, todo o estresse, toda a ansiedade. Esse é o momento nosso, Deus, então que nós possamos aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 55. Tá falando assim, ó Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica. Atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa, conturbado com a gritaria dos meus inimigos e a opressão dos ímpios, porque descarregam sobre mim suas maldades e me atacam com fúria. Em meu peito agita-se o coração, com temores mortais caíram sobre mim. Temor e tremor me invadiram e cobre-me o pavor. Então eu declarei: quem me dera ter asas de pomba para voar e encontrar um abrigo? Sim, eu fugiria para longe, para ficar no deserto. Então, as situações da nossa vida, que o deserto é melhor do que o meio onde está. Aqui fala de uma traição de um amigo, a traição que vem de perto. E como lidar com essa circunstância onde se confia em pessoas e essas pessoas nos traem. Então Davi aqui expressa a angústia na alma dele, de alguém próximo a ele que tramou contra ele. E Deus está nos ensinando que nós devemos nos abrigar no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor, confiar o nosso coração ao Senhor e não em pessoas, porque o nosso coração é enganoso. Nós nos enganamos com os nossos sentimentos, mas Deus não. Então nós devemos confiar em Deus. Sim, eu fugiria para longe para ficar no deserto, porque é melhor o deserto em paz do que uma cidade em guerra. Procurarei às pressas um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. E essa é a nossa vontade natural, fugir da tempestade, fugir dos momentos de tristeza. Mas o Senhor diz em sua palavra que há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de crescer, tempo de parar. Então, há um tempo certo para todas as coisas. Nós devemos compreender o tempo de Deus para as nossas vidas e procurar nele o refúgio. Ó Senhor, destrói os ímpios, confunde as línguas deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Da onde vêm os ímpios, a impiedade? Ele gera brigas, gera violência. Então, o pecado faz isso com o homem. O pecado traz a injustiça, a violência, a impiedade, a violência, as brigas. Então, o pecado faz isso. O pecado traz injustiça. Nós devemos nos afastar da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Dia e noite fazem ronda sobre as muralhas, ladrento, maldade e crimes. A destruição impera dentro da cidade. A opressão e as fraudes jamais abandonam suas ruas. Não é apenas um simples inimigo que me insulta. Eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa. Eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Tá vendo? Aí fala sobre a traição do amigo. Justamente tu, com quem eu partilhava a mais agradável e íntima comunhão,
enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Portanto, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, que todos eles desçam vivos à sepultura, pois eles o mal achou morada. Essa parte chamou minha atenção, que o mal achou morada. Então o mal procura morada em nosso coração, em nosso ser. E quando já estamos preenchidos com o Senhor, o mal não encontra morada. Mas quando não preenchemos nosso coração com as coisas do alto, com as coisas de Deus, o mal começa a achar morada. E quando ele acha um lugar, rapidamente vai tomando conta de outras partes. Porque do coração que procedem as saídas. Se o mal acha nosso coração, que é a terra fértil, né, do nosso coração, se o mal acha morada aqui em nós, ele vai crescendo até tomar conta de tudo. Assim é como um câncer que pega um local e vai crescendo até tomar conta de todo o homem. Então o mal, ele é assim, ele se espalha. Mas quando o local já está preenchido, 2 corpos não podem ocupar o mesmo local. Se o meu coração está preenchido com as coisas de Deus, preenchido com as coisas do alto, o mal não pode entrar. Ele pode até tentar forçar, mas se já está preenchido, se já tem alguém dentro, se Jesus já está dentro do meu coração, o mal não pode entrar, não pode habitar. Não pode habitar 2 no coração. Se o Espírito Santo habita em nós, o mal não entra, mas ele procura habitação. Então não deixemos nosso coração vazio, a mente vazia. Vamos preencher a nossa mente com as coisas de Deus, as coisas que vêm do alto. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Então, clamar a Deus é entender que Deus está no nosso coração, Jesus está no nosso coração e nós clamamos a salvação que vem dele, de tarde, de manhã, ao meio-dia. Lamento angustiado e ele ouve a minha súplica. Ele me resgata ileso da batalha, sendo que muitos dos que estão contra mim. Deus, que reina desde sempre, me ouvirá e os humilhará. Pois os ímpios jamais mudam. Olha, isso aqui também é muito forte. Os ímpios jamais mudam seu modo de agir. Não têm o temor de Deus. Então não existe mudança. O ímpio é como o joio, né? Ele é rígido. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ele não muda, ele não se curva, ele não busca a orientação do Senhor. Então ele é rígido, ele age de uma maneira e mesmo Deus o corrigindo, mesmo Deus mostrando que essa maneira não é correta, ele continua fazendo as mesmas coisas. E é aí onde vem, né? Onde quebra, porque o ímpio não ouve a Deus, ele não tem o temor de Deus, ele não ouve a orientação do Senhor. Às vezes ouve a palavra do Senhor, mas ele não consegue praticar porque ele está rígido. O trigo não, o trigo ouve a orientação do Senhor e se curva ao Senhor. Ele muda, né? Ele muda por causa da voz do Senhor. Quando vem a tempestade, o joio fica de pé, rígido. Eu não preciso de ninguém, eu passo isso aqui sozinho. O joio não, o trigo não, o trigo desce. O trigo se curva ao Senhor, porque ele entende que se há uma tempestade, só o Senhor pode livrar dessa tempestade. Só o Senhor, porque o Senhor é o dono da nossa vida, então só o Senhor pode nos livrar de situações. Quem estendeu as mãos contra os seus aliados, profanou a própria aliança. Então quem estende a mão contra pessoas, contra amigos, profana a aliança, porque a amizade também é uma aliança. Então se você está contra pessoas, contra amizade, está profanando a aliança. Deus é um Deus de aliança. Ele não admite esse tipo de coisa. Ele traz clareza. Deus é que revela o que está no coração. E ele traz luz ao que está no coração. A Bíblia diz que Deus revela o que está no coração do homem. Então Deus é quem revela. E olha aí o 21 falando também sobre um dos aspectos dos ímpios. Sua fala é macia, mais macia que a manteiga. Contudo, a guerra habita no seu íntimo. Suas palavras são mais suaves que o azeite puro. Todavia, são afiadas, perigosas como um punhal. Então, a atitude do ímpio, né, é uma falsidade. Fala algo, mas por trás vive outra coisa. Então, o ímpio,
Deus não agrada desse tipo de coisa. Deus é um Deus de clareza, de verdade. Então a verdade ofende o nosso ser, ofende o nosso coração, ofende o nosso pecado, porque nós somos carne. Fomos chamados a ser seres espirituais, mas a carne ainda habita. Por isso há essa briga, que a carne quer fazer algo, o espírito quer outra coisa. Por isso que há essa briga, essa luta. Carne quer matar, quer comer, né, outras carnes, mas o espírito vivifica. Então, a atitude do ímpio é a atitude aparente. Aparentemente parece ser bom, aparentemente conversa manso, mas por dentro há guerra no coração, e uma hora ou outra essa guerra aparece. 22. Entrega suas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. O que é justo? Não é justo diante dos homens, mas justo perante Deus. A justiça que vem do alto, justiça que excede o entendimento humano. Deus é o justo juiz, então nós devemos aprender justiça com o Senhor, aprender justiça com Jesus. Jesus ensinou justiça. Essa é a verdadeira justiça que vem do alto, não é a justiça terrena. Então o justo não é o que pratica a justiça com as próprias mãos, é aquele que age conforme a vontade de Deus. É aquele que entende o coração de Deus e age conforme a vontade de Deus. Esse é o justo. E Deus não permitirá que ele caia, porque há justiça dentro dele. Então Deus não permite que caia o justo. Mas o ímpio, ele cai sim. O ímpio cai por terra suas máscaras, cai por terra, Deus mostra o que está no coração, para humilhar não, para limpar. Porque o ímpio que se arrepende, ele se torna justo. O ímpio que se arrepende de suas impiedades, ele se torna uma pessoa justa. Essa é a graça de Deus, né? Mesmo sem merecer, ele nos perdoa, ele nos ajuda quando nos arrependemos. Eu falei isso nos salmos anteriores. O arrependimento gera transformação. Então, quando eu me arrependo, se eu estou nessa condição de ímpio, se eu estou aparentemente fingindo algo que eu não sou, o Senhor, se eu me arrepender dos meus pecados, meus estudos, o Senhor é fiel para nos ensinar, para nos dar a graça, para nos perdoar. Amém? No entanto, tu é o Deus que fará descer ao abismo da destruição todos aqueles assassinos traidores, o qual não conseguirão viver nem a metade do dia que lhes estavam reservados. Eu, porém, deposito toda a minha confiança em ti. Confiar em Deus em meio às tempestades. Confiar em Deus em meio à angústia. Talvez Deus não vai mudar as circunstâncias, mas vai usar as circunstâncias para mudar você. Assim Deus trabalha. Tem coisas em nossa vida que parece que está sempre acontecendo. É porque a gente precisa aprender algo com isso. Paz do Senhor, amigo. Bom dia. Então a gente precisa aprender. Quando Deus não muda a nossa circunstância, é porque Ele quer mudar o nosso coração. Assim é o Senhor. Assim o Senhor trabalha em nossas vidas. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, confiar que o Senhor responderá. O Senhor responderá nossas súplicas, nossos clamores. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse entendimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos auxiliou mais um dia, nos orientou. Pai, que nós venhamos deixar toda a impiedade, sejamos justos como o Senhor é justo. Coloca a justiça que há no Senhor em nosso coração. Limpa o nosso coração de todo o peso, Deus, de tudo que não vem do Senhor. Retira de nós, Deus, toda maldade, toda impiedade, toda injustiça. Nós queremos ser justos como o Senhor é. Nós queremos a mente de Cristo. Nós almejamos ser como Cristo é. Porque Cristo ressuscitou, então Ele está vivo. Nós almejamos ser como Ele é. Nos ensina, Deus. Nos ensina a sermos pacientes, compassivos, como o Senhor é. Nos ensina, Senhor. Nós precisamos aprender com o Senhor. Nós necessitamos da graça do Senhor mais um dia em nossas vidas. Nós necessitamos da presença do Senhor mais um dia em nossas vidas. Obrigado por renovar a Tua misericórdia logo pela manhã. Obrigado por nos acordar.
Obrigado por nos orientar. Que a vontade do Senhor prevaleça em nosso dia. Que haja a paz e o discernimento para nós conseguirmos concluir esse dia que o Senhor depositou em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe. Livra-nos do maligno. Em nome de Jesus. Amém? Então esse foi o nosso devocional de hoje. Confie no Senhor e Ele sustentará. Tchau, tchau, amigo. Deus abençoe.